como seria o Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire. Isso já que provavelmente nunca veremos esse filme, então o que resta é a gente só imaginar como que ele realmente teria sido. Bem, o meu nome é Vitor, e depois de tanto rever a própria trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire e também de ver algumas informações sobre a continuação do terceiro filme, bora ver justamente como teria sido o quarto filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire se ele tivesse saído. Então pra isso, a gente tem que voltar direto pra época depois do lançamento do terceiro filme do Homem-Aranha. Um filme que não só os fãs não gostaram tanto, como o próprio diretor também não gostou. Mas é claro, né, como que o próprio diretor do filme, que toma a maioria das decisões da produção, não gostou do seu próprio trabalho? Bem, na real isso nem é um segredo tão grande assim, já que o próprio diretor do filme, né, o Sam Raimi, já falou que o filme pra ele é horrível. E pra começar, um dos motivos pra isso foi porque ele não queria que o Venom fosse um dos vilões do filme. O plano inicial dele era nesse terceiro filme do Homem-Aranha ter dois vilões, um deles sendo o Homem-Aranha que a gente teve no filme e o outro sendo o Abutre. Porém, como o Venom tinha uma fanbase maior, principalmente entre as crianças, então a Sony forçou ele a colocá-lo no filme, já que quanto maior a fanbase, maior seria o dinheiro, certo? O resultado foi bem questionável, mas ainda assim esse terceiro filme rendeu bastante dinheiro para a Sony, cerca de 900 milhões de dólares. E além disso, o próprio Sam Raimi, mesmo com tantos problemas na produção do terceiro filme, entrou logo de cabeça na produção do quarto filme do Homem-Aranha. De acordo com algumas pessoas envolvidas na produção do filme e algumas entrevistas, o diretor estava bem animado, já que agora ele poderia fazer o filme como ele realmente queria. Isso porque agora ele poderia fazer o filme sem a Sony ficar metendo a mão no meio. Mas eu sei, né, você quer saber como que esse filme realmente teria sido. Bem, logo de cara, para ter o próprio Sam Raimi hypado, o plano era trazer o Abutre, que era para ter sido um dos vilões do terceiro filme, para justamente ser o vilão do quarto filme. O que, curiosamente, foi exatamente o que acabou acontecendo no primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Bom, no caso, eles já tinham até mesmo um nome bem famoso em Hollywood pro papel de Abutre, que seria o John Malkovich. Só que eles não pararam só por aí, já que esse filme aqui ainda tinha vários outros nomes, tanto em planejamento, quanto também já confirmados, que seriam parte dessa trama que já estava bem avançada. Porém, por algum motivo, o filme não foi pra frente, e isso porque aquele papo de que o Sam Raimi iria poder fazer o filme do jeito que ele realmente queria foi só um papinho mesmo. Como você já deve estar imaginando, a Sony acabou metendo a mão no meio da produção do filme. E entre as várias coisas que eles acabaram querendo alterar e mexer nesse filme aqui foi justamente obrigar que o filme fosse feito em 3D lá em 2011 pra surfar no hype que tinha vindo lá de Avatar em 2009. O que junto de algumas outras coisas resultou justamente no Sam Raimi caindo fora do projeto e ele por si só também sendo totalmente cancelado e engavetado. Mas antes da gente conferir um pouco sobre essa trama do quarto filme do Homem-Aranha mais a fundo e ver o que realmente ia rolar, já deixa o seu like aí embaixo se você tá gostando do vídeo e é claro, né, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender para ver mais vídeos como esse daqui. Muito obrigado. Então, continuando em Homem-Aranha 4, Tobey Maguire iria voltar a viver o Cabeça de Teia, que pela primeira vez estaria aproveitando de verdade a sua vida como amigão da vizinhança. Porém, ele é o Homem-Aranha, né, e em algum momento do filme ele teria que lidar com uma ameaça nova de um outro vilão que surgiria e no caso ele seria o Abutre. Aparentemente, ele seria um agente secreto de operações especiais, tipo um Black Ops, mas no caso ele teria sido preso por crimes que ele talvez não tenha cometido. Mas é óbvio que ele não ficaria o filme inteiro preso, né? Ele daria algum jeito de fugir da prisão e dali em diante ele se tornaria uma ameaça gigantesca. Eu sei que você pode estar pensando que a motivação dele não é tão clara assim, já que se ele realmente não era culpado dos crimes que ele fez, então por que ele se tornaria um vilão? Bem, pra mim existem duas possibilidades. A primeira é de que ele simplesmente acabasse se corrompendo no caminho para ele provar a sua inocência. Já a segunda possibilidade seria que basicamente ele sairia atrás de vingança para as pessoas que acabaram culpando ele. Porém, o plano era não só trazer o Abutre, e sim outro vilão, que no caso seria o Lagarto e que por sinal começou a confusão de verdade com a Sony nesse quarto filme. Isso porque meio que depois de Homem-Aranha 3, a Sony meio que ficou traumatizada com o feedback do público, principalmente por conta do Venom, que sofreu muito hate. Por causa disso, apesar do filme ter feito bastante dinheiro, eles aprenderam uma certa lição, que para eles um vilão era o suficiente e dois já era demais para um filme. Ou seja, um vilão já era demais pro filme, não poderiam haver outros, o que resultou no Lagarto sendo jogado de escanteio e em várias outras intrigas daí em diante surgindo entre a Sony e o Sam Raimi. Só que no meio de tanta confusão
conclusão, o engraçado e o maior plot twist é que esses dois vilões foram reaproveitados futuramente. O Lagarto, no caso, você se lembra muito bem, né, que o Dr. Kurt Connors foi o principal vilão do primeiro filme do espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield. Enquanto isso, o Abutre, no caso, foi reaproveitado no UCM, sendo vilão de Homecoming. Inclusive, de acordo com algumas informações, o traje que a gente acabou vendo no filme do Homem-Aranha do Tom Holland, do Abutre no caso, é muito parecido com os desenhos do traje que o Abutre teria nesse quarto filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Independentemente se isso foi coincidência ou não, as coisas parecidas não param só por aí. De acordo com essas informações e as pessoas que estavam envolvidas na produção do quarto filme, o Abutre no quarto filme do Homem-Aranha também teria uma filha, assim como em Homecoming. Isso sendo que, inclusive, essa personagem já tinha vários nomes cotados pro papel, junto de vários outros personagens no filme. Assim, apesar de a gente já ter basicamente um roteiro pronto para esse filme, com alguns nomes confirmados e outros já sendo especulados, ele acabou não indo pra frente porque pro Sam Raimi, basicamente é mais importante que você tenha liberdade criativa do que dinheiro e uma bilheteria muito grande. Então agora, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou de toda essa confusão e se mesmo depois de tanto tempo assim você gostaria de ter visto ou mesmo de ainda ver esse quarto filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire. E é claro, se você já deixou seu like aí embaixo e se inscreveu no canal para ver mais vídeos como esse, agora eu te vejo num desses dois vídeos aqui.